passei boa parte da minha vida cristã tentando conciliar tudo que eu via sobre teoria da evolução, sobre Big Bang, como é que a Terra foi formada, como é que as coisas aconteceram, e tentando conciliar isso com o que eu conhecia da Bíblia. Passei por muitas informações ao longo desse tempo, mas cheguei numa conclusão final. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Será que dá para a gente conciliar mesmo? Será que dá para a gente acreditar em teoria da evolução, dá para a gente acreditar no Big Bang e acreditar na Bíblia ao mesmo tempo? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, enquanto eu tomo aqui o meu café expresso hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da teoria da evolução. Eu lembro que quando eu fui crescendo, na minha época, quando eu era criança, eu ainda não tinha internet em casa, era só TV. Mas eu gostava muito de assistir os programas de ciências. Não sei se você conhece, se você já viu, né? O Planeta Terra, a TV Cultura, passavam muito sobre ciências, né? E eu amava ver aquilo. E aí depois também a TV a cabo, com um pouquinho mais de canais de ciências, né, de informação, até chegar na internet, aí um monte de informações de internet, e fui vendo a evolução de tudo isso. Evolução do telescópio Hubble, um monte de informação que a gente ia recebendo sobre o que estava acontecendo com a ciência, o quanto ela estava descobrindo sobre a origem dos seres humanos, a origem do planeta Terra, a origem do universo, né? Eu lembro até que eu era de uma época que a gente não tinha muitas informações sobre dinossauro, era meio que um negócio de falava que existia, e eu lembro que na igreja que eu ia, eles falavam que dinossauro era uma coisa, uma conversa, algo inventado pelas pessoas. E a gente não devia acreditar nesse negócio de dinossauro, simplesmente porque na Bíblia não dizia dinossauros, não estava lá escrito que tinha dinossauros, né? Mas essa parte de ciência sempre foi algo que me fascinou, eu gostava muito de assistir sobre isso. E aí eu tentava entender o que eles diziam lá sobre evolução e tentava entender na Bíblia, porque na Bíblia também não fala sobre milhares de anos para criar o universo. Mas aí tinha sempre aquele texto, né? Ah, mas para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Ah, Gênesis ali é meio que alegórico, é uma forma de contar para as pessoas como é que foi feito. Eu só estava contando uma historinha sobre como foi feito a Terra. Só que quanto mais eu vou estudando a Bíblia, quanto mais eu vou conhecendo a palavra de Deus, mais eu tenho dificuldade de colocar essas duas coisas conciliadas. Primeiro, vamos entender o seguinte: ciência, ela é para você o quê? Ela é algo irrefutável? Ela é algo que isso é isso, assim como 2 mais 2 é 4, e eu não posso ir contra, então eu tenho que entender se de repente não é a minha interpretação da Bíblia que está errada? Deixa eu te falar uma coisa. Ciência, ela é baseada em você ter algumas teorias e essas teorias começarem a ser comprovadas ou refutadas. Então é tese, antítese e síntese. Isso significa que, quando a gente ouve falar de ciências, algumas coisas são exatas. Por isso que existem ciências exatas, né? Mas mesmo dentro das ciências exatas, existem algumas coisas que são apenas teorias. E elas são ensinadas para a gente como se fossem uma verdade absoluta. E aí que entra a nossa confusão. Peraí, a Bíblia para nós cristãos é a verdade absoluta. Mas se a Bíblia é a verdade absoluta, por que ela não bate com outra coisa que a gente sabe que é verdade absoluta, como a ciência? Aí que está. Nem tudo na ciência é verdade absoluta. Quando a gente está falando, por exemplo, de teoria, né, teoria da evolução, teoria do Big Bang, são teorias, elas não estão experimentadas. É diferente como a gente fala de uma lei, por exemplo, a lei da gravidade, por exemplo, né? A gente sabe que isso é uma lei, não foi uma teoria que Isaac Newton inventou. Agora, como que as coisas aconteceram, como que surgiu o universo, como que o ser humano foi criado, isso são teorias. Ah, mas existem provas disso. Que provas? Será que as provas são totalmente irrefutáveis? E aí a gente pode começar a perceber que existem muitas coisas dessas provas
que elas são refutáveis. Mas, por exemplo, o caso do que eu falei, que antigamente não acreditavam que dinossauros era alguma coisa que existia porque não tinha dinossauros na Bíblia. Só que aí hoje a gente tem provas irrefutáveis de que os dinossauros existiram? Sim, a gente tem diversas provas de dinossauros. Tem um monte de esqueletos que foram achados, tem um monte de restos mortais desses animais. A questão é, esses animais sempre existiram. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Claro que não, o nome dinossauro é muito recente dentro da história da humanidade. Só que eles eram os animais que são chamados dinossauros, são apenas animais, são espécies de animais. E a Bíblia diz que Deus criou todas as espécies. Assim como a Bíblia diz que todas as espécies estavam na Arca de Noé. Isso é uma outra conversa que depois a gente pode avançar e aprofundar um pouco mais. Mas é claro que existem variações de tipos de dinossauros, mas não variações de espécies em si. Existe variação de cachorro, variação de lobos, variações de hienas, de vários outros canídeos. Mas existe uma espécie, canídeos. Então você pode ter um Chihuahua, um Bulldog, um Doberman, e no final das contas todos são cachorros. Mas ainda assim o cachorro, o lobo, então são a mesma coisa. No final das contas eles são canídeos. Assim como os felinos são felinos. Né? Então Deus criou as espécies. Tá? E não tem problema nenhum disso com a Bíblia. Agora, você dizer que o mundo tem 65 milhões de anos, tem bilhões de anos, será que isso combina com a Bíblia? Será que dizer que a espécie foi transformando em outra espécie e houve evoluções entre espécies, será que isso combina com a Bíblia? Se a gente olhar com sinceridade e partir do princípio de que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade em nossas vidas, isso pode mudar tudo da nossa forma de compreender o mundo e da nossa forma de analisar as teorias que são levantadas. Veja, a ciência, ela tem teorias da evolução, mas também tem teorias criacionistas. Nenhuma dessas teorias está fundamentada cientificamente a ponto de ter provas irrefutáveis em todos os lados para dizer que este é o caminho e ponto final. Então, o que se faz muito, o que se ensina nas escolas, é uma teoria aceita por muitos cientistas, mas não necessariamente irrefutável. E nesse caso a gente peca muito como sociedade, porque no mínimo a gente deveria mostrar que existem várias teorias que estão sendo estudadas. Então não se preocupe que você não está indo contra a ciência se você não for contra alguma dessas teorias, porque ciência é tese, antítese e síntese. Fica tranquilo, você pode ir contra qualquer tese científica que você quiser. Não tem problema, os cientistas fazem isso o tempo todo, é por isso que existem muitos cientistas. Cada cientista vai levantando uma tese e outro cientista levanta uma antítese para essa tese, ou ele vai aprimorando a tese passada, ok? Então vamos lá, vamos entender o seguinte, qual que é o problema e por que não dá para a gente combinar, por que não dá para acreditar na teoria do Big Bang e na Bíblia ao mesmo tempo? Por que não dá para acreditar na teoria da evolução das espécies e na Bíblia ao mesmo tempo? Primeiro ponto, eu queria que você entendesse o seguinte, a Bíblia fala que a Terra foi feita em 6 dias. E é claro, poxa, já pensei bastante nisso, eu já ouvi muito e acreditava muito em que esses 6 dias não eram literais assim, né? Porque para Deus um ano é como 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E, poxa, será que então, qual que é o problema de esses 6 dias serem eras, na verdade, né? E aí, a gente precisa entender o seguinte, texto fora de contexto é pretexto para poder colocar qualquer coisa que você quiser dentro da Bíblia. A Bíblia, ela se completa e ela fala sobre o que ela está falando ali no texto. E ela precisa de mais textos para se completar, né, dentro dela mesmo. Então esse texto que está falando de que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, Pedro estava falando com aqueles que estavam zombando até de que Jesus voltaria. Poxa, naquela época, hein? Estamos falando quando Pedro ainda estava vivo, sendo que Pedro viu Jesus indo para o céu. E aí eles estavam falando assim, pô, mas faz muito tempo, por que Jesus já não voltou? Cara, muito tempo naquela época. E aí Pedro estava falando, cara, para com isso. Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Não faz sentido vocês ficarem preocupados desse jeito com a volta de Jesus, achando que Jesus está atrasado.
Não existe atraso no cronograma de Cristo. Não existe atraso no cronograma de Deus. Jesus veio à Terra na sua primeira vinda na plenitude dos tempos. Talvez no meu julgamento e no seu, poxa, 2000 anos atrás, milhares de anos depois, né? Vários milhares de anos depois, milhares de anos depois de Adão, depois de todas essas figuras bíblicas, Jesus veio. Será que esse era o tempo certo? No cronograma de Deus não existe atraso. É isso que Pedro estava falando. E quando a Bíblia fala dos 6 dias que Deus criou as coisas, e aí Deus criou o homem no 6º dia, no 7º descansou, existem outros textos que dão balizamento a esse. Por exemplo, quando Deus nos dá uma lei para que a gente guarde o sábado, né? Está nos 10 mandamentos guardar o sábado. É o 7º dia, dizendo que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, nós também devemos descansar no 7º dia. Pô, se para Deus 1000 anos é como um dia, a gente quer pegar isso daqui, colocar nessa situação da criação, então a gente devia descansar 1000 anos? Não faz sentido. Significa, e traz ali o texto a literalidade, que foram 6 dias e que você deve descansar o 7º dia. Deus está falando com toda clareza nesse texto para nos dizer que sim, foi feito lá em 7 dias. E ainda que você fosse alguém que quisesse levar então ao pé da letra, tentando entender tentando combinar, né, o texto de 1000 anos é como um dia e jogar isso lá em Gênesis, você teria que ser honesto o suficiente para dizer que Deus fez o mundo em 6 dias, que na verdade são 6.000 anos. E aí teve um outro 1000 ano aqui, o 7º dia, né? Mais 1000 anos de descanso. Então você teria que pegar 7.000 anos, acrescentar toda a cronologia que a Bíblia conta até os nossos dias hoje, e aí você teria menos do que 20.000 anos. E não dá para encaixar milhões de anos, bilhões de anos de desenvolvimento da Terra. Não dá para encaixar neste momento você colocar a teoria do Big Bang. É impossível encaixar neste momento. É impossível encaixar a teoria da evolução das espécies, de que foram milhares de anos para sair um bicho da água, para esse bicho virar isso, virar aquilo, outro, tal, chegar no macaco e o macaco se transformar no ser humano. Também é impossível. Só que tem um problema ainda maior do que esse. Se você acredita realmente na Bíblia, na palavra de Deus, você acredita que Deus fez o homem para viver por quantos anos? Quantos anos que Deus colocou que Adão tinha que viver mesmo, quando ele criou o homem? Todos. Deus não criou o homem para morrer. Lembra que ele inclusive deu a árvore da vida no jardim do Éden para que o homem pudesse comer? As suas folhas curam, ainda que ele se machucasse. Ele podia ir lá, consumir da árvore da vida e continuar vivo, ainda que tivesse qualquer tipo de problema, qualquer ataque, qualquer coisa que ele se machucasse, que tivesse alguma coisa que pudesse levá-lo a algum tipo de morte. Tinha a árvore da vida. Mas Deus não fez o homem com um relógio biológico que levaria à morte, como nós temos hoje. Mas por que a morte surgiu, então? A Bíblia é bem clara em nos dizer que, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, antes de existir o pecado de Adão, não existia morte. Então, é incompatível. Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é verdade, e a Bíblia nos diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado, então é impossível a gente acreditar que existem milhões de anos de evolução. Porque senão, no mínimo, aquele serzinho que saiu da água, que virou um unicelular e foi crescendo, aquele ser tinha que existir até hoje. Por quê? Como é que ele morreu? E se a gente estivesse falando, então,
de teoria da evolução das espécies, em que o mais adaptável é a espécie que sobrevive e as espécies foram se transformando em outras espécies para poder se adaptar. E aí dinossauros viraram galinhas para poder se adaptar. Cara, a gente está falando que houveram várias subespécies que foram se desenvolvendo, morrendo, e desenvolvia e morria, desenvolvia e morria, até que o macaco começasse a desenvolver em um ser humano para que pudesse existir Adão. Como que isso pode fazer sentido com a Bíblia? Se a morte entrou por causa do pecado e o pecado foi feito por Adão, então como é que aqueles macacos e antes dos macacos e os outros seres, como é que eles puderam viver e morrer antes que Adão pudesse pecar? Percebe que não dá para encaixar essa teoria com a Bíblia? E aí você vai ter que decidir para você. O que é verdade absoluta para você? Uma teoria científica ou a palavra de Deus? Ou a Bíblia? Claro que existe evolução, mas evolução na mesma espécie. Há muitas dessas teorias, elas usam verdades que existem na nossa realidade para poder embasar uma mentira. Então, a teoria da evolução das espécies, por exemplo, fala sobre adaptação. E aí ela quer dizer que um dinossauro vira uma galinha, que um macaco vira homem, que uma espécie X vira outra espécie X. Isso não existe. Existe a evolução na mesma espécie. Claro que um único canídeo pode desenvolver outros, assim como a gente vê hoje. Quantas raças existem de cachorro? E essas raças foram evoluções. Assim como existe evolução de lobo e diversos tipos de lobo, existem evoluções de tigres e diversos tipos de tigres. E aí existe o tigre, o leão, o gato doméstico. São vários tipos de evolução na mesma espécie. Sim, para poder se adaptar, com certeza. Né? Em um lugar onde um urso vive e é totalmente branco, o urso é branco. Em um lugar onde o urso vive na natureza dele, em volta dele é uma floresta, e uma floresta com tons cinzas, o urso cinza, o urso é pardo. Isso é muito natural, mas isso tudo estava escrito no DNA. E hoje, quanto mais a ciência avança, mais a gente vê a beleza do que Deus faz. Tudo o que existe da evolução das espécies já estava dentro da espécie, dentro do próprio DNA. Você entende que dentro de cada célula sua existe uma informação de DNA, que são bilhões de informações de DNA dentro da sua célula, que podem ligar e desligar de acordo com circunstâncias, inclusive externas? Significa que se você pega um povo branco, de pele clara, de pele branca, e você coloca ele para viver em um lugar de muito sol, por exemplo, em algum tempo isso vai começar a mudar a cor da pele. Assim como você pega alguém, do Brasil, vamos falar do contexto do Brasil. Você pega alguém assim de pele mais morena, né? E essa pessoa vai tendo relações, por exemplo, se ela tem uma pessoa de pele mais escura com uma pessoa de pele mais clara, tem filhos, o que acontece? Você conhece, você estudou isso na escola, né? Sobre os cafus, mamelucos e todas as variações de pele que a gente tem no Brasil, né? Exatamente pelas etnias misturadas que a gente tem no Brasil. E aí você tem variações nos filhos, né? Mas se você pega também essa pessoa mais morena e coloca ela em uma região do país muito fria, com pouco sol, com pouca incidência solar, o que acontece? Ao longo do tempo, ela vai clareando a pele dela. Isso tudo são informações genética e epigenética que vai modificando dentro de nós. Você sabe que existem situações em que podem mudar as características físicas nossas e dos nossos filhos. Então, a evolução na mesma espécie, ok, funciona. Mas pegar essas informações sobre evolução na mesma espécie e tentar montar uma teoria para dizer que não, vamos tirar Deus da equação e vamos dizer que foi uma evolução natural e que as coisas foram formando, também não bate. Até mesmo porque a lei da termodinâmica diz
Porque tudo que é organizado no início tende a se desorganizar se não tiver uma fonte externa de energia. Então, pensa, se você constrói uma casa hoje, no meio de uma floresta, vai lá, limpa a floresta, deixa tudo bonitinho, constrói uma casa bacana, e você mesmo ou nenhuma pessoa vai lá e dá manutenção naquela casa. O que acontece se você voltar 120, 150 anos depois para ver aquela casa? Ela vai estar na mesma organização que você deixou? Com as paredes bonitinhas, branquinhas? Não, tudo ali vai modificar. Tudo ali vai ficar de uma forma mais desorganizada do que estava antes. Veja bem, não dá para você dizer que a complexidade vem com o tempo. Ao contrário, uma questão muito complexa, se ela não tiver manutenção e constante cuidado, ela vai ficar mais simples ao longo do tempo, e não mais complexa. Então, o ser humano, com toda a complexidade que ele existe, ele não veio do nada. Não dá, meu amigo, para você combinar o que diz a Bíblia com as teorias que existem por aí, que são teorias feitas exatamente para tentar tirar Deus da equação das coisas. Deus criou o homem e o criou sua imagem e semelhança. Deus não fez isso em milhões de anos, aos pouquinhos, deixando que as coisas naturalmente acontecessem. Não! Deus criou o homem e colocou todas as informações genéticas dentro da sua célula. Deus criou os animais e colocou milhares de informações genéticas dentro das células dos animais. Não foi acaso que foram desenvolvendo essas informações genéticas. Tudo que existe nos seres vivos já está na genética deles desde a criação. Não há evolução entre as espécies. Não há milhões e bilhões de anos para construir o mundo. Deus criou tudo em sua perfeição. Ou você acredita que Deus é maravilhoso, que Deus te amou, que Deus pensou em cada uma das suas células e, muito além disso, Ele pensou em cada uma das informações genéticas que está na sua célula. Ou você acredita que Deus te amou e Deus criou tudo isso em perfeição para você? Ou você tenta ficar viajando com essas pessoas em que Deus não existe, em que, na verdade, todas as coisas surgiram de formas naturais, sem ao menos conseguir provar uma dessas coisas? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Free audio post-production by alphonic.com